Amém. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o extraordinário poder do perdão. Por isso que foi bom ter errado logo no começo. Isso tudo estava na estratégia, irmãos. Nada acontece por acaso. Eu sou um grande admirador da Bíblia. Eu acredito que você também, como cristão, deve ser um grande admirador da Bíblia. Eu admiro a Bíblia pela capacidade dela falar a verdade sempre, pela capacidade dela não errar. Eu admiro a Bíblia pela capacidade dela apresentar tão detalhadamente coisas tão preciosas. E uma das coisas preciosas que a gente percebe na Bíblia é o grande poder do nosso Deus de agir. Deus é extremamente poderoso nas suas obras. Lendo sobre a história de Jesus, a gente vai logo perceber Jesus de Nazaré fazendo obras extraordinárias, milagres maravilhosos, milagres tremendos foram feitos por Jesus Cristo. E como eu disse para vocês, sou admirador da Bíblia e às vezes me pego olhando aqueles versículos que falam do poder de Jesus, fecho os olhos, e a Elaine às vezes até brinca comigo, ou briga comigo, entre aspas, porque ela me vê lendo e fechando os olhos, e ela acha que eu estou sempre cochilando de uma leitura para outra, e aí ela percebe que não, e ela fala assim: Léo, você está lendo já, posso guardar a Bíblia? Eu falei: não, estou pensando. E quantas coisas são extraordinárias em cada passagem daquelas, em que Jesus faz um milagre, como por exemplo o homem que tinha o seu braço encolhido, a sua mão ressequida, diz a palavra de Deus, e o Senhor Jesus fez com que aquele braço e aquela mão voltassem ao normal, e eu ficava imaginando aquela situação de Jesus puxando aquele braço seco, aquele braço fechado, e ele se tornando normal. E outras cenas interessantes, como Jesus colocando a mão sobre os olhos, e os olhos da pessoa se abrindo, e aquela luz branca que a gente vê nos olhos de quem tem problema de visão, se tornando da cor natural dos olhos, e a pessoa começando a enxergar. Cenas maravilhosas, como um indivíduo deitado assim, em uma cama, sem poder se levantar há anos, mais de 30 anos, e de repente Jesus diz: levanta, e a pessoa levanta. Onde não havia músculo, aparece músculo, e a perna da pessoa se fortalece, e ela se levanta como se já soubesse fazer aquilo há muito tempo. Como Deus é extraordinário. E dos muitos milagres extraordinários de Deus, há um que se sobressai entre todos os milagres extraordinários de Jesus. Você também não acha que Jesus é extraordinário? Maravilhoso? Às vezes a gente entra nessa igreja contando que ele faça um desses milagres especiais, e às vezes a gente vai embora frustrado porque ele não fez esses milagres especiais e extraordinários. Mas qual seria, dentre os milagres de Jesus, o mais extraordinário? O maior deles, o mais poderoso, o mais forte, o mais consistente, aquele que traria mais resultados? Será que fazer um indivíduo que nunca viu enxergar de repente é um milagre extraordinário? Ele poderia ver a minha beleza, por exemplo? Ou será que fazer um indivíduo que nunca andar, ele poderia ir e vir por sua própria conta sem depender de ninguém? Ou fazer um indivíduo morto reviver e ter uma nova oportunidade de vida? Vamos deixar que a própria Bíblia diga qual é o milagre mais extraordinário para Jesus. E vamos em Marcos, creio eu, capítulo 2, no versículo 1. Marcos 2:1. E vamos ver o que Jesus, que ele mesmo demonstre qual é o melhor milagre que ele fez. E Marcos 2 diz assim, versículo 1: Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em sua casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, e pondo o correspondente em uma cama, o fizeram descer pela abertura que fizeram no telhado, e baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o que diz o verso 9. Jesus foi questionado
puxa, não é este o melhor milagre, não é este o milagre mais extraordinário, não é esse o maior que você pode fazer? Perdoar. E aí Jesus diz, no verso 9, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os pecados, ou levanta o teu leito e anda? E essa resposta de Jesus mostra categoricamente qual é a sua posição concernente ao que é mais difícil. Mais difícil do que fazer um milagre de alguém ver ou andar, ou de voltar à vida, é fazer alguém ter perdão. Ou dar perdão é a atitude mais difícil, é o milagre maior que ocorre na vida de alguém. O que o Senhor está afirmando aqui é que a tarefa que promove maior cura do homem é o poder do perdão. O perdão, segundo Jesus Cristo, tem a maior capacidade transformadora em um indivíduo. Você já observou que Deus não tem traumas emocionais? Às vezes eu falo umas coisas que eu não sou muito bom não, irmãos. Eu já senti isso também. Mas outro dia eu estava pensando sobre Jesus e seus traumas. E fui observando que Jesus não tem traumas. Ele não tem trauma nenhum. Os seus sentimentos, em seus sentimentos ele é equilibrado. Você nunca viu Jesus se descontrolar, ou Deus se descontrolar. Ele não possui problemas emocionais. Sempre sereno, não é assim? E quando a gente fala de Deus e de Jesus, imaginamos logo um homem sereno. Não aquele indivíduo com o olhar afoito, sem saber o que faz, sem saber para onde vai, ou o que age, como agir. Mas o nosso Deus é sempre sereno. As suas palavras são sempre bem colocadas, porque suas emoções estão sempre em equilíbrio. Ele é amável. Ele é bom de se lidar. É claro que nós não queremos hoje aqui passar para você a fórmula do diabo para você se tornar igual a Deus, porque esse foi o desejo do diabo. O diabo sempre quis nos ensinar como Deus é, para que nós nos tornemos iguais a Ele, para tomar o seu lugar. Esse é o segredo do diabo. Mas nós não queremos passar para você a fórmula de Deus para você se tornar um deusinho. Mas eu quero ensinar para você por que Deus não tem problemas emocionais. O apóstolo Paulo disse em 1 carta aos Coríntios 11, no versículo 1, ele disse assim: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu acredito que o apóstolo Paulo está nos sugerindo alguma coisa quando ele diz imite Deus. Quando ele está dizendo para você imite o Senhor, ele está querendo sugerir a você que há algo de bom em imitar Deus. E Deus não tem problemas emocionais. Há uma sugestão do apóstolo Paulo: imite Deus, seja um sujeito sem problemas emocionais. E por que Deus não teria problemas nas suas emoções? Porque Ele não é rancoroso, porque Ele não é impaciente, porque Ele não é difícil, porque Ele não é duro, mas amável, fácil de se conviver, autocontrolado. Por quê? A resposta está na Bíblia, está carregada de momentos assim. Porque Deus é o maior perdoador do universo. E alguém que perdoa sempre não tem doenças emocionais. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que a maioria dos nossos problemas estão intimamente ligados à falta de perdão. Os meus problemas geralmente se relacionam a inimigos, a pessoas que eu tenho dificuldade de me relacionar, a pessoas que eu tenho dificuldade de conviver. Se existe na minha rua alguém que eu não tenho amizade com ele, já é difícil passar por minha rua e o meu coração se fecha e eu começo a sentir-me mal, porque tenho que passar perto daquele indivíduo que olha para mim atravessado, com o olho torcido. Se há isso na igreja, eu já tenho dificuldade de ir a essa igreja, eu tenho que ir em outra igreja. Se eu tenho essa dificuldade com o pastor, se eu tenho essa dificuldade com alguém, seja ele quem for, se no meu trabalho existe alguém que fez raiva em mim, isso já virou problema. E os problemas começam a trazer em nós questões psicossomatizadas. Aquilo que está na nossa mente começa a se transferir para o nosso corpo, e a gente começa a ter mancha na pele, e a gente começa a ter úlcera, e tantas outras doenças. Até o câncer pode ser causado por raiva, por rancor guardado, por ódio guardado. As cartas às 7 igrejas revelam bem que o nosso Deus é um grande perdoador, porque as cartas às 7 igrejas mostram 7 etapas da história da igreja, do começo ao fim dela. Revela 7 grupos de igrejas bem problemáticas, que dizem respeito a 7 tipos de crente que somos nós.
e revela 7 momentos ímpares da história da igreja, e em todos esses momentos a igreja foi um problema. A primeira igreja com os apóstolos, o Senhor diz: tenho alguma coisa contra ti. Na segunda igreja ele tem alguma coisa contra. Na última ele tem alguma coisa contra. O fato é que essas igrejas sempre foram problemáticas. Mas se você ler as cartas que o próprio Deus redigiu ao seu povo, você vai ver que Deus não tem problemas emocionais. No final de toda a sua reclamação: olha, você está fazendo isso mal e isso você faz mal, Ele oferece o perdão. Faça isso e eu te abençoarei. Faça aquilo e eu sou contigo. Eu estou sempre te oferecendo perdão. E graças ao fato do nosso Deus ser um grande perdoador, Ele não tem problemas emocionais. E pensando sobre os problemas emocionais do nosso Deus, é que eu descobri o poder extraordinário que o perdão carrega. E eu gostaria de dividir com você algumas verdades sobre este poder extraordinário que o perdão carrega. Porque, irmãos, os piores momentos da minha vida como crente foram aqueles que eu não tive facilidade de perdoar alguém. Os piores momentos para subir nesse púlpito foram aqueles onde eu tinha que olhar para alguém. Sabe como, irmãos? Os piores momentos na minha família foram aqueles que eu tive que ver alguém que eu estava meio assim. E eu acredito que eu não sou o único aqui nessa cidade, nem nessa igreja. Você também nos seus piores momentos vai identificar facilmente que foram piores porque você não teve força suficiente para perdoar. E hoje eu quero te ensinar o caminho mais fácil para se resolver problemas. Ah, pastor, eu não quero o caminho mais fácil. As pessoas dizem que o caminho mais fácil é sempre o pior. Não, irmãos, o caminho mais fácil que eu digo é o caminho de Deus. Ele é sempre o mais fácil porque Deus tirará todo o impedimento para resolver. E o caminho mais fácil para se resolver problemas é perdoar. A primeira verdade que eu quero dizer para você sobre o perdão: o perdão tem um poder extraordinário de transformação no nosso interior. João 8, abra comigo. João capítulo 8. E eu vou estar tomando cuidado de ler junto com você, para a gente não ler o texto errado. Versículo 3. Primeira verdade sobre o perdão: o perdão tem o poder mais extraordinário de transformação no interior de alguém. Olha o que diz aqui João 8,3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você conhece essa mulher? Quantos aqui conhecem essa mulher? Maria Madalena. Uma mulher com a história de vida promíscua. Uma mulher com a história de vida determinada. Geralmente quando encontramos pessoas, nós temos o hábito de taxar essas pessoas por níveis. E eu diria para você que Maria Madalena está no nível mais baixo da sociedade. Está no rodapé da pirâmide da sociedade. E Maria Madalena era considerada o lixo, a escória da sociedade. Uma mulher que vendia o seu corpo. O destino dela era continuar assim até morrer. Considerada suja e imunda, objeto pelos homens, e imunda para outros, imunda para as mulheres. Uma mulher que não podia entrar pela igreja, porque as pessoas da cidade tinham nela repulsa. E a palavra de Deus diz que Jesus perdoou essa mulher. E lá na frente nós vamos encontrar essa mesma mulher fazendo o gesto mais nobre de adoração que a Bíblia já registrou a respeito de Jesus Cristo. Durante a vida de Jesus, ninguém adorou a Jesus em vida tão bem quanto essa mesma mulher. Quando Jesus estava em uma refeição, em um momento de refeição na casa de um de seus discípulos, e ela entrou e quebrou um vidro de nardo puro e lançou sobre os seus pés, e chorou sobre os seus pés, e enxugava com seus cabelos e molhava com suas lágrimas. E Jesus disse: ninguém jamais fez algo tão nobre sobre mim. Ninguém esquecerá essa mulher, disse Jesus. Agora eu quero que você perceba onde tudo começou na vida dessa mulher chamada Maria Madalena, que é chamada dentre as mulheres mais nobres da história da Bíblia, uma das sustentadoras dos ministérios apostólicos, e uma mulher que está do lado da cruz, lugar onde muitos homens que andaram com Jesus não tiveram coragem de estar. Ela estava.
Mas quem fez essa transformação na vida de Maria Madalena? Eu digo para você, quem fez tudo isso e transformou essa mulher foi o poder do perdão. E a primeira coisa que eu aprendo com o perdão é que o perdão tem o poder de transformar pessoas. Pessoas perdoadas geralmente se transformam em pessoas melhores. Pessoas perdoadas geralmente se transformam em amigos. Pessoas perdoadas geralmente se transformam em pessoas mais fáceis de se conviver. Vamos ler outro texto da Bíblia? Lucas capítulo 15 agora. Lucas capítulo 15, no versículo de número 21. E agora há uma outra história. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Versículo 24. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Você conhece essa história? Quantos aqui conhecem a história? Levante a mão. A história do filho pródigo. A história de um menino ou de um jovem pródigo. E a palavra pródigo significa precipitado. E esse menino, na sua precipitação, fez algo aterrorizante aos olhos de Deus. Ele pediu herança de pai vivo. Agora olha para mim, preste atenção numa coisa. Herança só se dá com alguém morto. Em outras palavras, aquela precipitação daquele menino fez com que ele considerasse os seus pais como se estivessem mortos, ou o seu pai como se estivesse morto. Em outras palavras, aquele garoto ou aquele rapaz teve a capacidade de matar o seu pai dentro de si e disse: não quero me viver com você mais, quero ir embora daqui, quero aproveitar a minha vida, quero sumir, vocês não existem mais para mim, eu não quero essa família. Essa é a história de muitos filhos por aí, a história da rebeldia, da precipitação. Mas se você conhece essa história, você conhece que o ato desse garoto destruiu essa família, porque ele se precipitou, pediu herança. E essa palavra, pai me dá herança, é o mesmo que dizer: pai, para mim você já morreu, e tudo que eu quero de você é o seu dinheiro. Ele destruiu o coração daquele pai, destruiu a amizade com o seu irmão mais velho, e a sua casa ficou desmoronada. O que nós estamos lendo aqui é a história de uma família destruída pela precipitação das palavras, pela precipitação das atitudes, pela precipitação do comportamento, por alguém que não para raciocinar antes de tomar uma atitude e fere todo mundo que está em volta. Mas a história desse menino foi mudada, e os versículos que nós lemos mostram um rapaz chegando todo moribundo, destruído, rasgado, sujo, habituado agora a comer a lavagem dos porcos. Ele se ajoelha diante do pai e ele diz: pai, eu não sou digno de ser seu filho. E o que ele ouve do seu pai? Meu filho amado, que bom que você voltou. Dá nele um abraço, manda dar um banho, fazer sua barba, cortar seu cabelo, colocar a melhor roupa, devolver o anel de filho para ele. O poder transformador do perdão. E aqui eu aprendo a segunda coisa, que o perdão tem o poder de restaurar. O perdão reconstrói aquilo que está destruído. Perceba, o lar do filho pródigo estava destruído. O perdão trouxe a festa de volta. E logo que o pai perdoou aquele rapaz, a segunda coisa que ele mandou fazer, uma festa. No lar que havia tristeza, no lar que havia abatimento, porque não se sabia onde o garoto estava, no lar que havia desesperança, porque ele poderia ter morrido na mão dos salteadores, foi feita uma festa. O perdão tem o poder de restaurar. Agora vamos ler outro texto. Lucas capítulo 23, no versículo 42. Achou? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você conhece essa história? Amém? É a história de um homem que entregou sua vida no crime, e no último momento da sua vida, sem esperança nenhuma,
Talvez tenha sido um criminoso por N situações, nós não vamos questionar aqui agora isso. Mas estava na cruz porque merecia estar lá. Era um homem mau. Mas naquele momento ele recebeu perdão. E a história de muitas pessoas se parecem com a história desse moço. Eles não veem esperança em toda a sua vida e constroem um mundo tenebroso ao seu redor. Mas aí nós encontramos Jesus perdoando aquele homem e dando a ele uma nova vida. E eu aprendo aqui que o perdão tem o poder de recuperar aquilo que já se havia perdido. Esse homem não tinha mais esperança, mas o perdão de Jesus recuperou toda a história daquele homem. O perdão tem o poder de recuperar. A segunda verdade sobre o perdão: o perdão tem o poder de transformar duas pessoas. O perdão não transforma só quem é perdoado. O perdão transforma duas pessoas: o perdoador e o perdoado. Em Lucas 6, no versículo 37, diz, no final do versículo: perdoai e sereis também perdoados. A oração do Pai Nosso nos diz: nos perdoe assim como nós temos perdoado. Em Marcos 11, o Senhor disse no versículo 25: quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. A segunda verdade sobre o perdão é que quando eu perdoo, o perdão recupera duas pessoas. Diga comigo: o perdão recupera duas pessoas. Diga de novo, só para você gravar: o perdão recupera duas pessoas. Eu não sei se você sabe, irmão, mas não há nada mais precioso para um crente espiritual do que perdoar outro. A palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados quando somos acusados injustamente, perseguidos injustamente. A palavra de Deus diz que nós somos felizes quando as pessoas se levantam contra nós. E a pergunta seria: como alguém pode ser feliz sendo perseguido? Ou alguém mentindo contra ele? Ou falando mal dele por aí? A resposta está nisso aqui: quando eu perdoo, eu ganho créditos com Deus. O perdão recupera duas pessoas. A terceira verdade sobre o perdão é semente. Se eu perdoo, eu semeio. Se eu estou semeando, eu vou colher. E a lei da semeadura é assim: para cada grão, vários frutos. Para cada grão, várias espigas. E a palavra de Deus me ensina em Mateus capítulo 6, versículo 12: perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perceba a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando a orar. Ele diz que seremos perdoados futuramente, porque temos o hábito de perdoar agora. Perdoe as nossas dívidas, como nós temos perdoado. Faça comigo, no futuro, no presente, aquilo que eu faço hoje: perdoar os outros. A palavra de Deus está me ensinando a terceira verdade sobre o perdão. O perdão é semente, e se eu estou semeando, eu vou colher proporcionalmente aquilo que eu semeei. A primeira verdade sobre o perdão é que o perdão transforma. A segunda verdade sobre o perdão é que ele liberta duas pessoas. A terceira verdade sobre o perdão é que ele é uma semente. E a quarta verdade sobre o perdão é libertador de duas pessoas. Não só o perdão trabalha em duas pessoas, mas ele liberta duas pessoas. Eu não sei se você sabe, irmão, mas eu quero te ensinar uma verdade que talvez você não tenha acordado. Enquanto você não perdoa, você está preso à pessoa. E eu vou dizer de novo: enquanto você não perdoa, você está preso à pessoa. Existem casais separados que continuam casais, apenas separados, porque nunca se perdoaram. Estão sempre ligados um no outro, em brigas no tribunal, em brigas pelos filhos. Estão sempre ligados um no outro. E na hora que o outro vai dormir, ele põe a mão na cabeça e lembra: desgraçado, perdoa minha palavra, desgraçada, vou destruí-la. Estão sempre ligados pela falta de perdão. Enquanto você não perdoa, você está atrelado ao indivíduo. Enquanto você não perdoa, você está amarrado com a corrente a ele.
E onde você vai, ele vai atrás. Como eu disse para você, se o indivíduo mora na rua, a rua fica pequena demais para vocês dois morarem. Se ele mora na sua cidade, a cidade fica pequena demais para vocês dois. Se ele mora no seu país, o país é pequeno demais. E aí é muito comum você encontrar pessoas fazendo assim, pedindo a Deus para que tire a vida do outro. E por que Deus não ouve essa oração? Primeiro, porque Ele não é o diabo. Segundo, porque isso não vai solucionar o seu problema. Se o indivíduo morrer, você vai ter que carregar ele pela eternidade, porque será culpa sua a morte dele. Então o Senhor prefere manter ele vivo, morando na tua rua, para que você aprenda que enquanto você não perdoar, você estará preso a ele. O perdão liberta duas pessoas. Porque quando eu perdoo, eu não me incomodo mais com ele, estou livre. E ele não precisa se incomodar comigo, porque ele não me deve mais nada. Estamos livres. Olha o que diz João capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se retiveres os pecados, serão retidos. João 20, 23. Agora olha o que diz aqui a palavra de Deus em Provérbios. Essa eu quero que você abra para ler comigo. Provérbios 25. Provérbios 25, no versículo de número 21. E eu quero que você leia comigo essa palavra. E guarde essa palavra. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te retribuirá. O perdão liberta duas pessoas. Olha para mim. Verdade sobre o perdão. Primeiro, o perdão transforma. Diga comigo, o perdão transforma. Segunda verdade sobre o perdão transforma duas pessoas. Terceira verdade sobre o perdão é semente. A quarta verdade, o perdão liberta duas pessoas. Eu quero terminar esse sermão de hoje fazendo a você uma pergunta: perdoar ou esquecer? Qual é o melhor? Algumas pessoas me procuram e dizem assim: pastor, isso aí eu já esqueci. E fica parecendo que essa palavra é boa. Já esqueci, né? Esqueci isso aí. Eu já esqueci. Eu só quero te fazer uma pergunta: qual homem que você conhece que já esqueceu mesmo alguma coisa? Qual é a pessoa que você conhece que já esqueceu mesmo? Eu estou falando de memória, de esquecer a carteira em casa. Não é isso. Estou falando de esquecer mágoas. Há um ditado popular que diz assim: quem fere, esquece, mas quem é ferido, não esquece jamais. E esse ditado popular é verdadeiro, porque quem precisa perdoar geralmente é quem foi ferido e não quem fere. Logo, o ditado carrega uma verdade: não existe homem que esqueça. Perdoar ou esquecer? Qual é a ordem de Deus? Perdoar. Quem esquece pode vir a se lembrar, e na hora que ele lembra, suscita o defunto direitinho. Quem esquece, uma hora pode se lembrar, e na hora que ele se lembra, a dívida está lá com o defunto. Quem esquece, na hora que se lembra, lembra até da voz. Quando eu era criança, eu tomava leite de magnésio. Você não lembra disso não, meu irmão? Porque você é da época do Yakult pra cá. Mas quem era criança como eu, na minha época, se lembra do tal do leite de magnésio. Eu acho que é esse o nome do troço. Horrível. Uma coisa branca, gelatinosa. Eu me esqueço do leite de magnésio porque eu faço questão de me esquecer dele. Mas quando me falam desse nome, leite de magnésio, o sabor vem na boca. Eu odeio leite de magnésio. Tomei demais.
Você já tomou isso também, irmão? Quando eu era criança, minha mãe me fazia comer jiló. Eu odeio jiló. O jiló era o fruto proibido do Jardim do Éden. E eu sempre me esqueço do jiló. E faço questão de esquecer na minha casa. E minha esposa me ama e ela não leva jiló nem na janela, nem pro pardal comer. Mas se alguém faz um jiló em casa e o cheiro vem no meu nariz, o gosto de jiló saliva na minha boca. A gente pode esquecer até o momento que a gente se lembra. Qual que é a diferença de esquecer e perdoar? O perdão é entregar a dívida como paga. Ele não exige esquecimento. As pessoas às vezes confundem porque dizem assim: pastor, já perdoei fulano, mas não consigo esquecer. Amém, irmão. Não esqueça mesmo. Mas você já perdoou? Perdoe. Perdoar é devolver a dívida como paga. Você não me deve mais nada. E se você conseguir fazer isso no seu coração, ainda que você se lembre, aquilo não vai fazer dano a você, porque você já considera a dívida paga, quitada. Esquece. Morreu. Às vezes nós queremos resolver as coisas e não queremos usar os métodos de Deus. E eu quero te ajudar hoje, irmãos. Olha para mim. Quando eu preparava essa mensagem lá em casa ontem à noite e hoje de manhã, o que vinha no meu coração é pessoas que às vezes estão na igreja com o coração apertado concernente a coisas. Eu não quero desmerecer o valor do seu sofrimento, porque quem sou eu para dizer o quanto você sofreu com alguma coisa? Quem sou eu, meu irmão? Às vezes aos meus olhos foi uma coisa pequena que poderia ser resolvida de outra maneira, mas só você sabe o dano que você sofre. A palavra de Deus diz que o nosso Deus determinará para o inferno eterno aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo. Só Ele sabe quanto dói a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então só Ele pode dar a sentença. Só você pode dar a sentença de quanto dói em você aquilo que fizeram. E às vezes não precisam nem fazer, falar. A palavra de Deus diz que há poder em nossas palavras. Tem muito crente que confunde isso, achando que a gente tem poder mágico de fazer as coisas acontecerem. Mas o poder não é mágico, é o poder destruidor, destrutivo. Uma palavra pode destruir uma vida conjugal. Uma palavra pode destruir um ministério. Uma palavra pode destruir uma amizade. A palavra tem poder. E só você sabe quanto doeu ouvir aquela palavra daquela pessoa, aquele gesto daquela pessoa que você ama. Só você sabe o quanto doeu aquela ofensa. Mas eu vim aqui hoje, irmão, para te aliviar e não para te causar mais dor. O único remédio para curar essa dor se chama perdão. Você não vai achar outro remédio. Tem crente que fala assim: estou orando, pastor, já faz 1 ano. Vai orar mais 10, irmão, porque a oração não vai resolver isso. A palavra de Deus diz que a oração é muito poderosa em seus efeitos. E o máximo que a oração vai fazer é convencer você de perdoar. Porque a oração não vai mudar isso. Pastor, já estou orando concernente àquele fulano, aquela fulana que fala de mim, que me acusa, que me fez mal. Meu irmão, você vai orar mais 30 anos. Porque não vai resolver. A única arma espiritual que resolve a ofensa se chama perdão. E se você quer resolver esse problema, perdoe agora. Agora. E olha que a coisa do perdão é tão interessante. É tão interessante. Vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei nesses 4 anos. E eu quero que vocês me entendam bem. Tá bom? Não me entendam mal. Porque às vezes a gente não consegue expressar como a gente quer dizer. E às vezes as pessoas entendem de outra maneira. Mas eu quero que você me entenda bem o que eu vou dizer. Eu pastoreei uma igreja em Belo Horizonte por 6 anos. Dediquei minha vida por esta igreja. 6 anos. Por esta igreja eu larguei o meu emprego e eu ganhava relativamente bem. Vou chutar um salário aqui. Hoje em torno de 5 mil reais. E eu larguei tudo para ganhar um salário mínimo dessa igreja. Para conseguir completar o meu salário, eu pastoreava mais 2 outras igrejas. E ganhava mais um salário de cada uma delas. E dava aula no seminário de manhã e dava aula no seminário alguns dias à noite. Isso completava minha renda para eu sobreviver em Belo Horizonte.
amei essa igreja com toda a minha alma. Me dedicava a essa igreja de uma maneira que você não entende, irmãos. Tudo que eu tinha eu dava a essa igreja. Começamos essa igreja com 7 pessoas. Depois de 3 anos, 4 anos, ela já chegava a 300 pessoas. Todas as pessoas que estavam nessa igreja eu vi nascer no evangelho. Eu evangelizei, preguei, levei para a igreja, tratei, cuidei. E 7 pessoas dessas 300 eu estava preparando para o ministério. Eu era professor deles do seminário, e o meu sonho é que a igreja crescesse e que eles fossem meus amigos de ministério. Um dia eu viajei no Natal. Eu tenho um trauma com o Natal, irmão, que você não faz ideia. Um dia eu viajei com o Natal. E a igreja era assim. Toda igreja, eu acho que é assim. Quando o pastor sai, as coisas se desajustam. E nós havíamos programado uma festa de fim de ano nessa igreja. Tudo acertado, tudo certinho, bonitinho. E eu viajei com tudo acertado. As pessoas que ficaram não resolveram isso. Quando eu voltei, a coisa estava no pé de guerra. A igreja havia se reunido e parte dessa igreja queria que eu fosse embora da igreja. Me acusaram de todas as coisas que você puder imaginar. Me chamaram de estrela, de mocinho, de queridinho. Essas são as palavras mais bonitas que eles me chamaram. Fizeram uma reunião e os 7 que eu preparava para serem meus amigos de ministério, para colocar no ministério comigo, fizeram um abaixo-assinado com a igreja para me tirar da igreja. Eu cheguei numa sexta-feira, numa quinta-feira, fiquei sabendo disso à noite. E primeira providência minha foi ligar para os meus amigos. E foram exatamente eles que haviam se levantado contra mim. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião. Eles acabaram comigo. Me chamaram de lixo, de verme. Disseram que a minha esposa roubava da igreja e fizeram coisas absurdas. Eu saí naquela sexta-feira e chorei. Daquela sexta-feira de manhã até o sábado, ao meio-dia mais ou menos, sem parar. Eu entrei em desespero. Porque a pior coisa que existe é você amar muito alguém e ser traído. Naquele sábado, a vida de todas aquelas pessoas que se voltaram contra mim virou um bagaço. Literalmente, irmão. Eu não sei o que Deus fez, mas a vida daqueles camaradas virou um bagaço. As famílias, casais se separaram daqueles que se levantaram contra mim. À noite era o culto da virada de ano. Quem era o pregador? Pastor Israel. Eu fui à noite para o culto. Eu devo errar aqui a data de um dia para o outro, porque eu não estou muito certo dos dias, mas foi mais ou menos isso. Eu fui à noite para o culto. E um dos que me traiu entrou pela igreja e me deu um beijo na face antes do culto começar e saiu. E eu chorei o culto inteiro, mas não podia pregar para a igreja traição, nem amargura. Era começo de ano, eu tinha que falar sobre o poder de Deus para fazer as coisas. Naquele dia eu fui informado sobre os 20 ou 30 que haviam se detonado na igreja. Desde morte de parente, a casa destruída, a perder bens e a se separar, aconteceu com eles. No domingo de manhã, nós nos reunimos. E eles se reuniram e o que eles disseram para mim? Pastor Israel, nos perdoa. No domingo à noite era culto de novo. Eu subi no púlpito de novo, reuni a igreja e deliberei o perdão. Mas eu confesso para vocês, consegui perdoar essa igreja tem 15 dias. E todas as vezes que eu ia a Belo Horizonte, era entrando em Belo Horizonte, meu coração ia se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. Falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E eu entrava na casa da minha sogra, entrava para o quarto e ficava lá quietinho, parecia que alguém tinha me dado um couro. E a primeira coisa que sempre acontece quando eu chego em Belo Horizonte, todo mundo da igreja me liga. Quem pastoreia essa igreja? Um dos 7 que eu havia preparado para cuidar dela. O principal que havia se levantado contra mim. Quando eu saí, deixei ele pastoreando essa igreja. E quando eu chego lá, o telefone não cansa de tocar. A igreja hoje deve ter 40 membros. Não sei o que aconteceu lá, mas nesses últimos 4 anos eu não tive coragem de pisar lá. Até que um dia no meu quarto aqui em casa, Deus falou comigo: enquanto você
não perdoar essa igreja, você estará ligado a ela. Enquanto você não liberar perdão, você vai sofrer por ela. E há mais ou menos uns 15 dias atrás, aproximadamente isso, eu perdoei. E eu tirei 1 milhão de quilos das minhas costas. E a primeira providência que eu tomei foi ligar para esse pastor, que hoje é pastor. Como é que você está, filhão? Como é que está tudo aí? E foi bom ligar e não sentir nada aqui me apertando. Desliguei o telefone e entendi. Estou liberto. E minha vida mudou. Da água para o vinho. O perdão liberta. Enquanto você não perdoar aquela pessoa, ela vai estar amarrada no teu calcanhar. E se ela morrer sem o seu perdão, haverá um defunto no seu calcanhar. E se você morrer, os dois serão colocados no mesmo caixão. E eu creio que se você ressuscitar, os dois ressuscitarão amarrados. E aí é só Deus para desamarrar esse trem. Eu quero te oferecer uma chave para você colocar no cadeado dessa corrente que faz barulho infernal na tua cabeça, e abrir essa corrente e jogar essa bola de ferro longe de você e dizer ao Senhor: meu Deus, hoje eu perdoo. E como é que você vai fazer? Você vai esquecer? Não, eu não esqueci. Contei para vocês aqui agora. Só que agora eu conto dizendo o seguinte: não me devem nada. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. E uma das coisas mais difíceis, irmãos, de ser pastor é você viver situações e não poder contá-las até que você as resolva de fato. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho muito mais facilidade para perdoar. Porque se eu conseguir perdoar a coisa mais difícil que eu já vivi, as outras coisas ficaram pequenas para mim. Imagine você se alguém te devesse R$1 milhão e você dissesse para a pessoa: não precisa me pagar mais, esquece. E se alguém viesse a te dever 10, você ia rir da pessoa. Você ia dizer para ela: você quer mais 10? Porque ficou devendo pouco. É mais ou menos isso que acontece quando a gente perdoa algo que nos machuca muito. As outras coisas ficam pequenas demais para você perdoar. Feche os teus olhos. Sabe, queridos, esses dias, nos últimos meses, eu tenho pedido algumas coisas especiais ao Senhor e tenho percebido que Ele tem me dado alguma delas. E eu já tenho tido um cacuete de profeta. Existem pessoas aqui que precisam perdoar. A coisa mais difícil de perdoar é porque a gente amou quando a gente foi ofendido. O amor foi sincero. E quem nos ofendeu não valorizou o nosso amor. Coisa difícil de perdoar é que a nossa amizade foi sincera e a pessoa não valorizou a nossa amizade. Difícil de perdoar é que a nossa relação foi sincera e a pessoa não levou a sério a nossa relação. Mas você pode perdoar a si mesmo.